Oi, meus amores, pega lá, gente, Lina de Abreu e Lima, teu livro de português, e a gente vai ler um texto, dois textozinhos, tá certo? Da página 123, a gente vai navegar na leitura. Nessa sessão você vai ler dois textos, um texto que é um texto infográfico, que foi publicado em um jornal impresso, e os seus dados foram obtidos em uma pesquisa feita pelo Instituto Alana, e o texto 2, que traz a informação publicitária em um caderno produzido pelo Ministério do Meio Ambiente e também contou com colaboração do mesmo instituto para obter dados apresentados, tá bom? Então a gente vai ler aí esse texto 1 e o texto 2. Vamos ler o infográfico logo. O infográfico tem aí o menininho, tem aí o consumo infantil, mostrando aí como é que se dá esse consumo infantil. Propaganda na TV, quando a criança vê, ela quer consumir 73%. Personagens famosos aí que ela quer consumir 50% quando ele vê. Embalagens 48%. Marca conhecida 44%. Usado por amigos 38%. Se aí tem alguma coisa que passa na TV, algum amigo comprou, aí o outro quer comprar, 38%, né? A influência por produto. Se for brinquedo, 86% de crianças querem comprar. Se for roupa, diminui um pouco, mas 57%. Mas se for alimentos, aumenta muito mais, que é 92%. Alimento é justamente assim, fulano, aquele biscoito que todo mundo compra, super gostoso. Aí a criança vê, tá na prateleira, tá lá como no mercado, eu quero. 92% tá mostrando aqui a estatística. A gente tá vendo um gráfico aí, um gráfico de disco, que chama gráfico de pizza. Aí ele mostra assim, ó, que 38% influenciam fortemente, que é a participação da decisão nas compras dos pais. Então, 38% influenciam de crianças fortemente, mas 42% influenciam pouco, né? Ainda bem. 20% não influenciam. Então ele está mostrando aqui, ó. Os pais às vezes pede, e 20% não fica influenciado, mas a maioria que é influenciado, 80%. Uns dizem que é pouco, outros dizem que é muito, mas acaba sendo influenciado. Amanhã eu quero. E às vezes aquela marca não é nem tão gostosa e também é o sabor de outros, que pode ser um preço até bem menor, mas como tem a propaganda, como o coleguinha usa, como passa na TV, o artista famoso também tá lá, tá certo? A embalagem é um atrativo também, porque é bem colorida e tal, tem tudo isso. Então a gente viu tudo aí que tem no infográfico. A fonte de pesquisa é Interciência, Instituto Alana, né? Bem pequenininho aí. E tem o jornal O Tempo, que mostrou aí. Aí a gente já deu uma olhada no infográfico, agora a gente vai dar uma olhada nas informações publicadas num caderno, né? Esse caderno aí do Instituto Alana. Consumo também é a mesma coisa, falando sobre o consumismo infantil. Vamos ler? As crianças brasileiras estão entre as que mais assistem à televisão no mundo, olha só. Com uma média impressionante de mais de 5 horas por dia. Gente, é muito tempo assistindo televisão. Além do consumo de energia, do aumento de sedentarismo infantil, a criança não vai brincar, né? Fica lá paradinha. Essa exposição excessiva, ela contribui para o consumismo, já que a televisão é o principal canal de veiculação de campanhas comerciais que falam diferentemente com as crianças. É o principal canal, mas já muitas vezes a gente só vê pela internet. Você que tem o acesso à internet, que tem o computador, tem celular, e tem criança que não tem. Então só vê pela televisão. É raramente você vê uma casa que não tem uma TV. Pode até faltar o computador, mas a TV tem, certo? Por isso que é o veículo que mais realiza essas propagandas, né? Então, segundo o IBGE, o Estatuto Brasileiro de Geográfico, o sobrepeso entre crianças... Não, perdão. O principal canal de veiculação de campanhas comerciais que falam diretamente nas últimas 34 anos está intimamente relacionado
ao consumo de alimentos industrializados amplamente divulgados pelo mercado de produtos. Distribuidor. Somente 38,3% das crianças de 5 a 10 anos consomem frutas e verduras e legumes em sua dieta alimentar, de acordo com o Ministério da Saúde. A gente leu, saiu pulando aqui um pouquinho, mas deu para entender. Então, o que acontece? A gente vê que o IBGE vê que as crianças estão com o quê? Com sobrepeso. Entre crianças que dobrou no último 34 anos. Por quê? Porque a criança está lá o tempo todo sentado, 5 horas assistindo televisão, não vai jogar uma bola, não vai pular, não vai brincar. Então vai ficando mais gordinha, vai ficando mais cansada, não quer estar correndo, certo? Fica com sobrepeso. E também observou que só as crianças abaixo de 10 anos que ainda estão comendo verduras. Porque as maiores, passou a propaganda daquele sanduíche, daquela marca. Então, mas tem verdura, mas muito pouco. Aquela verdura está industrializada, passa um monte de tempo no congelador, tem todos os artifícios. Então, tudo isso, né? Para responder essas atividades, esses dois textos, esse infográfico e esse caderno, a gente vai ter a página 124 e 125. Creio que 126 e o 127 também. Vamos lá? O texto 1, ele apresenta as informações usando alguns elementos específicos, assinala os elementos que aparecem nesse infográfico. Aí no infográfico a gente está vendo o quê? Que tem várias coisas, tem texto verbal, tem informações numéricas, porque tem números, texto verbal porque tem letras, né? Tem setas de linhas indicativas, a gente está olhando aí que tem algumas setinhas aí, né, gente? Tem imagem, tem gráficos, tem infográfico também que tem linhas pontilhadas, esse aí eu não observei. Então, o que tiver, você marca X. O que você não observou, você não marca X. No segundo, as informações desse infográfico são sobre qual assunto? Na cara, né, gente? Só lá em cima a gente já viu, né? Consultivo. Tá bem grande o nome, tá? No terceiro, ele pergunta, copie as frases do infográfico que explica os dados do gráfico de barras. O que ele explica? Olha só, gente, a gente tá analisando só o infográfico, tá? O gráfico de barra, ele tá falando o quê? Então tem esse gráfico de barras, tá? Tem um gráfico de pizza e um gráfico de barra, que influencia as crianças na hora de comprar, tá? Aqui tem um e tem outro. Então, tem que saber diferenciar o que é um gráfico de barra e o que é esse gráfico de disco, né? Que é um gráfico de pizza, ok? E qual é a frase que explica os dados de gráfico de pizza, que eu tinha acabado de falar? Já tem outro nomezinho lá em cima, a legenda pretinha, né? O grandão, consumo infantil não, tá? Tem um que é o de barras, que tem um nomezinho lá, que é a influência das crianças na hora de comprar. Tem o de pizza lá, que tem escrito participação na decisão de compra do país. Tia, pra que isso? Pra você saber diferenciar. Quando a gente olha um gráfico, gente, a gente olha um infográfico desse, tem muita informação visual. Então, para não ficar uma poluição visual e você, só viu o menino e não sabe nem o que é. Só vi que é sobre consumo infantil. Sim, mas tem mais o quê? Tem mais coisa. Eu tenho que saber ler tudo que tem nesse texto, tá, gente? Aí, e qual é a frase que explica os dados de gráfico de pizza? Aí você vai lá. O quarto, observe os dados de gráfico de pizza e responda. O que o gráfico mostra sobre a influência que as crianças exercem na decisão da compra dos pais? Aí o que é que o gráfico está mostrando? A gente acabou de ler, não foi? Aí ele mostrou lá que influenciam 38%, influenciam um pouco 42% e 20% não influenciam. Aí a palavra sim, dentro do balão da fala, representa a fala de quem? Explique, ó, esse sim aqui, ó, esse sim. Tá explicando o que, gente? A gente tem que entender. É uma leitura de imagem, mas tem tudo a ver com o que tá ali. Parece simples e é simples, mas eu tenho que ter delicadeza ao observar os detalhes. O que é que ela está representando? Será que ela está representando a resposta dos pais à pesquisa? Né? Quando foi perguntada sobre os filhos que exercem ou não influência sobre a decisão da compra? Será que é isso? Né? Porque o gráfico está falando sobre isso. Então responde para mim. Na letra C, qual é a relação entre a ilustração da criança no centro do infográfico e as informações apresentadas, né? Então, ó, no centro do infográfico tá aqui, ó. E as informações apresentadas. O que é que você pode colocar aí? Que esse menino tá fazendo o quê dessa ilustração? Ele tá o quê? Ele tá triste ou ele tá vibrante? Ele tá alegre? Ele tá chateado ou ele tá comemorando?
Está representando que ele está insatisfeito porque os pais não compram nada, ou ele está satisfeito? Ele conseguiu vencer e os pais disseram que não iam comprar, não tinha dinheiro, e ele conseguiu, porque viu na propaganda, como está mostrando aí, os pais a comprar água. Então vai lá e me responde, estou já ajudando vocês. Releia esse trecho no texto 2 e em seguida responda a questão. Olha a menininha lá, observando lá a televisão, bem atenta. Se passar alguém na frente, eu acho que é um desespero, né? Porque, ó, as crianças brasileiras estão entre as que mais assistem televisão no mundo, com uma média impressionante de mais de 5 horas por dia, né? Às vezes você fala alguma coisa, a criança nem escuta, porque tá lá parada, né? Fica mais fixada do que estivesse estudando. Então, ó, qual a informação do infográfico que está relacionado a esse trecho, esse texto aí? Qual a informação? Então é sobre o quê? Sobre a propaganda da televisão, sobre a propaganda da TV, do rádio. Então me responde aí a quantidade de hora que a criança passa. Segundo o texto, quais são as consequências de ver televisão em excesso? Também está falando lá, no texto lá, né? De que no texto 2 a gente viu, né? Que tem o consumo exagerado, não só do sedentarismo, mas também de energia, né? E o consumir, fora o consumismo, né? Que acaba se alimentando de muito alimento industrializado. Você sabe quantas horas por dia você assiste televisão? Olha, e agora é você que vai ver. Você se sente atraído pelas comerciais? Se você, durante o programa, conversa com os colegas e professora, aí você vai responder se sim, se não, tá? Algumas vezes, quando via televisão, você percebeu que poderia estar fazendo algo diferente, como brincar, praticar algum esporte ou ler um livro. O que você fez nesse momento? Converse com os colegas, o professor. Será que você saiu da TV ou continuou lá, né? Bem acomodado lá. Então, normalmente acaba influenciando muito os jogos, os brinquedos, o que passa na TV ou a programação, né? Então, responde aí o quinto. E no sexto, reveja estes dados do infográfico, influência por produto. 86% são influenciados por brinquedos, 57% por roupas, mais 96% por alimentos, tá? Tá aí por os dados do infográfico. E observando esse sexto, aí vocês vão responder. Em qual tipo de produto as crianças sofrem mais influência no momento da compra? Pelo valor maior, você sabe qual é a maior influência. Explica a relação entre o tipo de produto que as crianças sofrem mais influência no momento da compra e o fato de que o número de crianças com sobrepeso por ter dobrado nos últimos 34 anos. Então, se ele é mais influenciado por brinquedo, não aumentou o peso, né? Se ele é mais influenciado, não sei que seja um brinquedo que ele vai estar lá parado, né? Um notebook. Mas, digamos, se ele for influenciado mais por alimento, vai aumentar o peso, né? Claro, porque se for comida, ele vai ficar só ali comendo, não vai ter exercício nenhum. Então, responde aí. Sétimo, as questões sobre as fontes de informação do texto 1 e 2. No Instituto, né, que está falando aí, 1 e 2. Apresenta informações levantadas. Qual instituto? A gente falou no começo da aula. Na letra B do sétimo, qual o órgão governamental que apresentou os seguintes dados? Somente 38,3% das crianças de 5 a 10 anos consomem frutas e verduras e legumes na sua dieta alimentar. Qual foi o órgão que falou isso? Aí você vai ver, foi o IBGE, foi o Ministério da Saúde, me responde aí. Qualquer coisa, volta lá no texto 2 para ver. Na letra C, que instituto forneceu dados sobre o aumento do número de crianças com sobrepeso nos últimos 34 anos? Aí já é outro instituto, tá, gente? No texto 2 tem 2 institutos, e aí você vai ter que saber diferenciar. Isso é a leitura do texto, tá? Interpretação de texto, eu tenho que saber. Podemos afirmar que as informações apresentadas do texto são confiáveis? Porque, gente, olha só, eu não posso dizer que não. Por quê? Porque são institutos sérios, conhecidos no Brasil inteiro. Então, responde lá. No oitavo, suponha que a informação a seguir faça parte de uma propaganda de produtos alimentícios. Olha só as crianças lá, ó, observando lá na prateleira. Aí tem sabor de fruta fresquinha, agora com menos sódio, enriquecido com vitaminas e ferro, para uma vida mais saudável, produto livre de gordura trans, muito mais energia. Olha só, tudo isso a gente vê em propagandas, né? Você já viu informações parecidas como essa em uma propaganda ou embalagem, produtos alimentícios?
Caso tenha visto, cite alguns. Aí se você já viu, eu acho que todo mundo já viu, né? Até para atrair, né, o público. Ah, tem o sabor da fruta fresquinha. Tem o sabor, mas não é a fruta fresquinha. A fruta fresquinha é a sua mãe pegar a laranja, fazer um suco na hora, aí tá fresquinho. Mas quando ele vai lá para aquele, claro que ele vai botar vários produtos, vai lá para aquela caixinha para poder passar, ele vai passar às vezes 1 mês, 2 meses na prateleira para poder vender. Então acontece o que, gente? Tem que ter um conservante para poder ele não se estragar, também fora a embalagem. Então é propaganda mesmo para você ter que comprar, enriquecido com ferros e vitaminas, tá? E o melhor ferro e vitamina é na alimentação, também em casa, comendo feijão, né? Alimentos, tá? Aí você vai responder. Na letra B, muitas propagandas ou embalagens de produtos alimentícios apresentam informações que afirmam o consumo que o produto se tornou melhor para a saúde porque houve redução de sódio, que é o sal, ou açúcar, o aumento de quantidade de vitaminas e sais minerais, entre outros. Converse com os colegas e professores, isso é o suficiente para garantir que os produtos sejam saudáveis para o consumo? Porque aí você vai responder, eu creio que não, não é só diminuir o sal, claro que o sal em excesso faz mal, açúcar em excesso faz mal, mas não é só isso, tá, gente? Aumentou o número de vitaminas. E aí, será que é? E aí vou olhar direitinho. Será que eu não posso substituir aquele alimento por um alimento dentro de casa, um alimento, um almoço ou um lanche mais saudável? Então você vai observar aí. Aí o nono está dizendo em dupla, mas você vai fazer em casa aí. Em dupla vocês vão fazer uma análise das embalagens de um produto industrializado alimentício que você tem em casa. Selecione uma embalagem que tem imagem, personagem ou artistas conhecidos, se possível, e que sejam bem atrativos e chamem a atenção das crianças. Cole a embalagem em uma folha, pode colar no caderno mesmo, tá, gente? Uma embalagemzinha simples, que não dá muito volume. Depois vocês vão apresentar a embalagem aos colegas e professores e argumentar sobre as questões a seguir. Quais elementos da embalagem servem para atrair o consumo? Muito legal isso. Você vai botar uma embalagem, aí você vai dizer, ela é bem colorida, tia. Eu gostei muito que ela é colorida. Ela tem a foto daquele artista que eu gosto, tá? Então você vai colocar. Na letra B do nome, qual é a relação entre o personagem ou o artista mostrado na embalagem e o produto? Porque essa figura atrai a atenção das crianças. Responde para mim, né? Se você vê o programa daquele artista, claro que vai atrair a atenção. Eu quero porque fulano tal, tá na embalagem, né? No 10º, pra gente ir aí terminando, a gente vai fazer o que, gente? Quando queremos obter informações confiáveis a respeito de um alimento, a que devemos recorrer? A uma propaganda ou uma pesquisa? Por quê? Aí, você vai dar a resposta, certo? Normalmente a gente não vai só pela propaganda, a gente vai pela pesquisa, né? Para ver se realmente aquele alimento ele é saudável. Tem uma atividadezinha aí para vocês fazerem, tá? Na página 128, é um anúncio publicitário, aí vocês podem fazer, aí tem, considerem o texto, vocês vão considerar o texto, a reflexão proposta no texto deste capítulo sobre o consumo. Vamos fazer uma campanha, algo que seja saudável, que não precisa ser comprado e que faça as pessoas felizes. Então, vocês vão fazer uma propaganda que não seja uma coisa que a pessoa possa ter em casa e não precisa comprar. Aí, o que é que eu vou produzir? Aí, a sua tarefa é criar um anúncio publicitário. Você vai fazer um anúncio. Pode ser num infográfico, pode ser num texto. Melhor no infográfico, né? Algo que não é comercializado, que possa proporcionar alegria, satisfação em alguém. Você e os colegas do grupo vão escolher algo, ou uma brincadeira, uma contação de história, uma leitura, um poema, uma distribuição de abraço. Tem várias alternativas aqui, né? Distribuição de correio elegante, frases de amizade, coisas que possam transmitir alegria, mas que às vezes estão esquecidas no dia a dia. Lê as orientações a seguir, siga a sua criatividade. Aí o pessoal está fazendo aqui. Então aí você vai fazer uma propaganda. Olha, você já deu um abraço em alguém? Um abraço não custa nada, tá certo? Ou uma brincadeira, vamos pegar um barbante, né? Uma latinha, vamos fazer uma brincadeira do telefone, né? O telefone sem fio. Então, várias coisas. Estou dando a ideia. A primeira orientação, o que é que você pode fazer? Conversar com os colegas, a gente está conversando aqui com a professora, transmitir alegria que não precisa ser comprada. O professor vai listar 4 itens citados durante a conversa. Então, já listei algumas coisas que vocês podem fazer. Organizar-se em grupo, né, em casa,
e escolher a atividade que vai fazer. Pensar como vão divulgar o item selecionado, lembrar que a ideia principal a ser destacada é que se trata de algo que não precisa ser comprado, né? Trata-se de uma felicidade para as pessoas, tá? Pense no público-alvo, que pode ser crianças ou adultos, tá? O anúncio será realizado e publicado no pátio da escola, no caso vai ser aqui, né, junto com a gente, né? Aí você pode fazer numa cartolina, se não tem, faz no papel ofício, se não tem, vai no caderno mesmo, tá certo? Faz com que tiver. E no quinto passo ele diz, faça um rascunho de tudo, né, para depois passar a limpo das imagens, tá? Para ficar bem chamativo. O texto tem que ser curto e objetivo, como vocês viram no infográfico. A linguagem adequada ao público-alvo, se for para uma criança, vai fazer um texto, né? O slogan que chama a atenção, venha brincar, alguma coisa desse tipo, dê um abraço. As cores chamativas, não vai botar um preto, um marrom o tempo todo, né? Que ninguém vai ver nada. Cores que vibrem, que mostrem alegria, né? Imagem que destaque positivamente que está sendo anunciado. Aí depois de você fazer tudo isso, aí você vai fazer a sua autoavaliação, né? Ficou claro a imagem anunciada que não é comercializado, porque tem que botar, não precisa pagar nada, não custa nada. Então a pessoa já sabe que não vai ser pago. Ficou claro que o anunciado poderá transmitir alegria? Se sim, aí você vai lá e faz a avaliação. Há elementos que chamam a atenção do leitor, como cores, aí você tem que colocar, tá? Ilustração, sendo anunciados. A linguagem está sendo adequada ao público-alvo. O slogan está atraente e chamativo. Se sim, ó, fez a tua autoavaliação. Aí você faz a circulação do texto. Aqui, aí tá mostrando que a circulação é na aula ou no pátio, né? Mas como a gente tá aqui com essas aulas remotas, aí você pode colocar pra gente dando uma olhada aí na nossa aula aí, na nossa classe 1, no dia combinado aí, na próxima aula, e vocês já vão começar a colocar aí, expor, né, aqui na aula pra gente ver. Eu quero ver o de cada um, tá bom, gente? A nossa aula ficou um pouquinho longa, porque realmente foram 2 textos, esse infográfico e o outro do caderno, mas é necessário a gente aprender realmente a fazer essa interpretação de texto. Por quê? Porque ela vai nos seguir até a faculdade, Enem e tudo mais na vida, tá certo? Beijinho pra vocês, espero que tenham gostado. Começamos a nossa aula desde a página 123, não é muita coisa não, porque quando explica a gente demora, porque tem que ler tudo, né? E eu quero que vocês releiam, não fique só na aula não. A gente ficou desde a página 123, aí com a atividade para a página 124, 125, 126 e 127. E uma atividadezinha para a página 129, ok? Beijinho para vocês, fiquem com Deus. Na próxima aula a gente vai ver texto de oralidade também, certo?